Muitas pessoas não estão vivendo o seu chamado, o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida por causa do medo. O medo muitas vezes tem paralisado. Isso não é de hoje. A Bíblia mostra alguns homens que colocaram o medo como desculpas. Sou o pastor Joaquim Rodrigues e aqui nós compartilhamos a palavra de Deus de forma prática e descomplicada. Estamos nessa série de mensagens sobre personagens bíblicos que deram desculpas a Deus. Não esquece de se inscrever se você é inscrito, se você ainda não é inscrito, compartilhar com um amigo, comentar e também deixar aquele like que vai nos ajudar a fazer sempre mais vídeos como esse, mais conteúdos como esse. Vamos lá para mais um vídeo? Hoje nós queremos falar sobre Ananias, um personagem bíblico pouco falado, pouco pregado, mas que tem uma importância gigantesca. Através de Ananias, vamos conhecer um dos maiores pensadores da igreja primitiva, alguém que revolucionou toda a questão da palavra de Deus, é aquele que construiu toda a espinha dorsal da doutrina cristã depois de Cristo, né? Que é Paulo. Saulo de Tarso, depois foi chamado de Paulo, é o mesmo nome, mas isso aqui não vem ao caso. Paulo, ele, assim, reconhecidíssimo, 13 epístolas, né, as epístolas paulinas, vários ensinamentos, alguém que foi chamado por Deus para fazer a diferença, principalmente dentro dos gentios, né? E hoje nós somos alcançados por causa disso. Mas ninguém fala sobre Ananias. Que Ananias é o camarada que foi levar a palavra para Paulo. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo tem uma experiência com Jesus, quando estava a caminho de Damasco, e lá em Damasco tinha um homem chamado Ananias, que era discípulo, e agora ele recebe a palavra de Deus, e Deus agora vai discriminar tudo o que ele iria fazer. O que estava acontecendo? Ele disse que Paulo estava orando, que era para ele se encontrar com Saulo. Mas quando Ananias viu aquilo, ouviu quem é que ele iria encontrar, ele teve medo. Então, a questão do chamado, todos nós, como seres humanos, vamos ter medo. Porque o nosso cérebro, muitas vezes, gera esse medo em nós por causa do desconhecido, daquilo que a gente ainda não vivenciou. Mas é melhor obedecer, apesar do medo. Deus chama Ananias. Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Então Ananias, ele não recuou. Mas qual foi a desculpa dele? A desculpa dele, por trás dessa desculpa estava o medo. Senhor, tenho ouvido falar deste homem. Eu sei que ele tem autoridade para aprender, tem feito muitas coisas. Quer dizer, isso é perigoso. Eis-me aqui, Senhor, vou fazer, mas ó, é perigoso. Medo. Hoje, a gente poderia dizer, tenho medo. E se der errado? E se eu me decepcionar? E se me criticarem? E se falarem mal de mim? E se as pessoas não me ouvirem? Um medo de não ser aceito, um medo de ser criticado, um medo de aparecer, um medo de fazer algo errado. E aí termina, por causa do medo, acontecendo o que aconteceu na parábola dos talentos, quando aquele que recebeu um talento pegou e guardou. Disse, não vou guardar porque eu sei que o meu Senhor, ele é aquele que semeia onde não plantou e aquela coisa toda. E aí quando o Senhor voltou, disse, por que você não colocou pelo menos no banco para gerar juro? Ele está justamente falando isso, o medo que você teve, me conhecendo, era para que esse medo fosse um combustível para você fazer pelo menos alguma coisa para multiplicar o talento que eu te dei. Mas tem pessoas que estão enterrando esse talento. Aí Deus, ele, quando vê esse medo de Ananias, Deus vai dizer, Ananias, vai. Porque este, falando sobre Paulo, é para mim um instrumento escolhido. A neurociência vai explicar que o nosso cérebro interpreta o desconhecido como uma ameaça. E aí, para eu vencer essa ameaça, eu preciso o quê? Obedecer. Eu preciso agir. Eu preciso ir adiante. E aí a gente vê que coragem não é ausência do medo. Coragem é resistência ao medo. Aí a gente lembra de uma vez, isso aí dentro da história, que Napoleão estava em uma batalha, estava quase perdendo a batalha, e ele pediu para o camarada tocar a buzina, tocar a corneta, para chamar o exército, para que o exército recuasse. E o rapaz falou para ele, não, eu não sei. Ele não sabe o quê? Disse, eu não sei tocar para recuar, eu só sei tocar para avançar.
Ele disse: então toca. Então, quando eles ouviram aquele toque para avançar, eles criaram uma coragem, mesmo diante do medo de perder, e vencer a batalha. Então, nós precisamos estar dispostos a obedecer, mesmo diante do medo. Então, assim como Ananias, que teve medo, mas depois que Deus disse vai, ele disse: vou enfrentar esse medo, vou adiante. Jeremias foi o responsável por ter batizado, orado e batizado Paulo, aquele que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais escritos do Novo Testamento, que nós conhecemos, que nós usamos. Já imaginou se ele não tivesse sido? Quem vive apenas pela segurança pode perder o propósito. Quando você está focado somente naquilo que é seguro, muitas vezes você pode perder o propósito. Não. Está na hora de você avançar. Deus já colocou em você a palavra, Deus já te deu dons, Deus já te deu talento, está na hora de avançar.